No ar, Jornal do Dia, com Margot Ferreira. Boa tarde. Falta de consciência, de educação e de um trabalho eficiente dos poderes públicos. O assoreamento nos açudes e que provoca hoje o desabastecimento é consequência do lixo e dos detritos que se acumulam no fundo das águas dos reservatórios. Uma tragédia anunciada e que poderia ter sido evitada. Esse é um dos destaques dessa edição do Jornal do Dia que vai mostrar também. Mergulhadores encontram a imagem de uma santa no fundo das águas de Pitangui, no litoral norte do estado. Natal cedia um evento brasileiro que reúne alunos de escolas públicas do estado fascinados pela robótica. Famílias natalenses acordam cedo para ver de perto o desfile militar do Dia da Independência. E o ABC empata de novo, dessa vez contra o Santa Cruz na Arena das Dunas e cai uma posição na tabela de classificação. A gente começa a edição desta segunda-feira, 7 de setembro, do Jornal do Dia, falando sobre um dos principais problemas que afetam os açudes que abastecem o estado, o assoreamento. Ele nada mais é do que o acúmulo de lixo de entulhos e de outros detritos no fundo do reservatório, fazendo com que a capacidade de armazenar água seja cada vez menor. Quem sabe se esse problema tivesse sido corrigido a tempo, hoje nós não estaríamos vivendo o colapso que vivemos hoje. É o que você vai ver agora na reportagem de Vitor Ferreira e Arimar Martins. Que já registrou os 45 milhões de metros cúbicos, agora não marca mais nada. Próximo às paredes do açude, o nível da água não alcança 1 metro. Nem tão distante dali, ele está completamente seco. Esse nem parece o lugar que durante tanto tempo foi o sustento da família do Carlos. Na época era muita água, muito peixe. Não é esse momento. Cada dia que passa as coisas vêm diminuindo. Até mesmo ele cheio, hoje não tem aquela produção que tinha quando ele era, logo quando ele foi feito, né? O açude Trairi está em Tangará, município a 80 quilômetros da capital. É o maior da região e empregava uma colônia de 600 pescadores. Hoje, homens e garças disputam os peixes que restam. O pescador, alguns estão saindo para ir pescar fora, e outros açudes também não tem. E outros fazem qualquer outra atividade para ver se sobrevive, porque não tem momento, não é bom. A seca dos últimos anos foi capaz de esvaziar o reservatório. Poucas vezes ele sofreu com um problema pelo menos parecido. Foi justamente no ano de 1983, quando em 81 foi embora aquele açude de Campo Redondo, Mãe d'Água, né, através de uma cheia. 50% da parede dele foi cortada, no sentido longitudinal. Para se consertar ele, teve que soltar a água, esvaziar ele quase todo. Aí pegou mais 2 anos de seca. Em 83 ele ficou numa situação igual a essa. Também através de seca, quando ele abastecia Tangará, né, depois ele passou a abastecer Tangará. E no ano de 1993 ele também ficou numa situação igual a essa. Mas pior é pensar que talvez o açude ainda guardasse mais água, se a área não estivesse tão afetada por um problema conhecido como assoreamento. Acontece mediante o sedimento, né, o solo, a areia, que vem sendo trazido nas enchentes e que vão começando a assorear, principalmente na represa do açude, mas também, como a água toda fica, o espelho todo fica barrento durante um período de bom inverno, 2 meses depois aquela água já está limpa. Para onde foi então aquele barro, para onde foi aquele sedimento que havia na água? Para o fundo do açude. Então, ao longo dos anos, isso também vai colaborando para que o corpo, na sua totalidade, seja, de certa forma, também assoreado. Só para ter uma ideia do quanto o assoreamento reduz a capacidade de armazenamento dos reservatórios. Nós estamos, nesse momento, no açude completamente seco. Mas a distância desse chão que eu estou pisando para o verdadeiro fundo do açude é de mais 4 metros. Ou seja, em períodos de cheia, com muita chuva, muitas vezes o açude chegou a sangrar, mesmo tendo capacidade para armazenar mais água, em um espaço que agora está sendo ocupado pelos sedimentos. Carlos se lembra de como o açude era mais fundo. O nosso açude hoje ela é 36 milhões, ele só tem 20 milhões. Né? Se ele não tivesse tanto assoreamento, não tivesse tanto aterro, quer dizer que ainda tem água para passar 2 ou 3 anos, com certeza.
O reservatório pertence ao Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. Qualquer processo como desassoreamento precisa da autorização do órgão. O açude Trairi foi construído em 1949. Até hoje não passou por qualquer manutenção na área alagada. A seca foi um agravante. Para se ter uma ideia do ponto onde eu estou, para o ponto onde está o cinegrafista, toda essa área aqui, em períodos de cheia, é ocupada pela água. Isso está comprometendo o desenvolvimento econômico do município, já que desempregou muitos pescadores. Aqui no município são 200 famílias que vivem diretamente deste açude, que pegariam em torno de 10 quilos de peixe por dia, de 5 quilos de peixe. Você veja, isso é uma receita, uma renda, e que hoje essas pessoas estão vivendo do seguro pesca. O açude em Tangará não é o único. Hoje, todos os reservatórios do estado sofrem com o assoreamento. Os açudes, ao longo dos anos, foram sendo construídos sem quaisquer manutenções ao longo dos anos seguintes. Então, hoje, dificilmente você vai encontrar um açude com 30, 40 anos, 50 anos ou mais de existência que não esteja com a sua capacidade de acumulação original extremamente prejudicada. Para que aconteça o desassoreamento, o açude precisa estar seco. Por isso, esse seria o melhor momento. Seria um gol de placa se as instituições representativas e responsáveis por esse assunto iniciassem o mais rápido possível, em caráter realmente emergencial, porque nós estamos vivendo uma emergência, iniciasse um processo de desassoreamento, aproveitando toda uma mão de obra existente que está aí desempregada, aproveitando equipamentos também que existem nas prefeituras municipais, que fossem formadas parcerias para que nós pudéssemos ter no futuro revitalizados todas as nossas coleções de água. A limpeza também poderia gerar renda. É que o material sedimentado é ideal para a indústria cerâmica, na fabricação de telhas e tijolos. Comercializar, ter esse material aí para o polo cerâmico do Siridó, para o polo cerâmico aqui do Trairi, e nós ficarmos com o açude voltando às suas origens. Quem sabe assim, lá na frente, quando outra seca como essa alcançar os municípios, o açude não fique abastecido por mais tempo e o desespero não chegue a tanto. Ele ia ter mais capacidades de armazenar mais água, ia durar mais tempo, ia suportar mais, quer dizer, faz 4 anos que essa açude não toma água, 5, tirando esse assoreamento, esse aterro que ele tem, ia passar para 8 anos, ele suporta 8 anos de seca. E o natalense acordou cedo hoje para ver de perto o desfile cívico do Dia da Independência. Sol forte, calor, pouco espaço. Nada disso impediu o natalense de sair de casa para ver o desfile cívico do feriado da Independência. Com a sombrinha na mão, bandeira e uma garrafinha d'água, o importante foi prestigiar o desfile. É muito bonito, né? É bom a gente vir olhar, prestigiar. Ver as forças, né? As escolas, tudo. Francisco trouxe a afilhada Nicole, de 3 anos. Para ele, uma tradição que se repete. Aqui aprende um pouco, né, sobre a Força Aérea Brasileira também. Você acha que já faz parte assim da cultura do natalense ver, trazer a criança, vir? Faz parte, já faz parte. Eu mesmo vinha desde pequeno, eu já vinha já com minha mãe e agora eu trago ela. Autoridades militares, além do prefeito da cidade e do governador Robson Faria, estiveram presentes no evento. O desfile foi aberto com a passagem das escolas estaduais e municipais da cidade, seguido de instituições como Cruz Vermelha, Maçonaria, Rotary Clube e escoteiros. Só às 9 horas, o público pôde ver o tão esperado desfile das Forças Armadas, que se apresentaram com cerca de 1.800 pessoas. 1.000 só do Exército, o organizador do evento desse ano, além de 400 da Aeronáutica e 400 da Marinha. Esse ano, a apresentação não contou com a presença dos famosos caças e aviões da Força Aérea Brasileira. As instituições levaram apenas os aparatos terrestres, como carros, viaturas e caminhões das 3 forças. O desfile seguiu com a apresentação dos homens da Polícia Rodoviária Federal e, finalmente, com o efetivo da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, representada pelos mais diversos batalhões, como BOPE e Choque, um atrativo a mais para quem veio prestigiar o evento. Tá muito bonito o desfile, gostei. Dia de folga e de descanso para o natalense e para quem vem de fora também. Nos hotéis da capital, a ocupação foi de 100% nesse feriadão. Final de semana prolongado por um feriado, mais sol, mais belas praias. O resultado, ocupação máxima em boa parte dos hotéis da Via Costeira.
Mas para chegar a esse resultado, a matemática recebeu uma mãozinha da própria economia, que ajudou ao setor. Enquanto alguns setores da economia amargam a crise, no turismo essa situação se inverte. Com a alta do dólar, as viagens locais ganham força e os turistas regionais viraram os nossos principais visitantes. Um percentual de ocupação dos pernambucanos, cearenses, os próprios potiguares também foi bem elevado devido ao feriado cair na segunda. Ivoneide Nogueira veio do interior de Pernambuco numa excursão e não se arrependeu. Gostei, estou gostando. Pena que daqui a pouco eu vou embora. Valeu a pena ter vindo? Valeu a pena e eu indico. Agno é gerente operacional desse hotel que atingiu nada menos que 100% de ocupação no feriado. Chegou até a negar clientes devido aos eventos que aconteceram na cidade. A boa taxa não chegou a ser uma surpresa. Foi trabalhada nos meses anteriores com a captação de turistas. A cada dia, eles deixam aqui cerca de R$200. Por isso, quanto maior o feriado, melhor. Tivemos só um dia estendido, devido ao 7 de setembro cair numa segunda-feira, mas o percentual de ocupação ficou em torno dos 100%. Né? Então, não foi uma surpresa, mas foi um trabalho já esperado. Agora, a expectativa é pelo próximo feriado. 12 de outubro promete ter a mesma taxa de ocupação que o feriado da Independência. A previsão de ocupação para o feriado do dia 12 vai ser mais ou menos a mesma que tivemos agora nesse feriado de 7 de setembro, uma ocupação aí girando na casa dos 100% também. E veja ainda hoje, mergulhadores encontram a imagem de uma santa no fundo do mar de Pitangui. E veja a seguir, a robótica reúne alunos da rede pública num evento brasileiro aqui em Natal. E ainda, o ABC empata contra o Santa Cruz e cai uma posição na tabela. E ainda nessa edição, uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o deputado federal Beto Rosado. Instituto